antigamente tinha essa proibição. Quando eu cheguei no Centrinho, começou-se a desproibir, entre aspas, e hoje é proibido, entre aspas, não mexer no nariz. Não mexer. Na primeira cirurgia. Vejam o que mudou em 34 anos. Boa noite! Bem-vindos a mais um Atlas Lipcast Live. Muito bem, vamos começar o nosso Atlas Lipcast Live de hoje. Hoje temos muita conversa interessante que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, porque eu vou falar de um dos temas mais pedidos nas nossas comunicações, nas mensagens que a gente recebe de vocês. O meu convidado de hoje, ele é um cearense de Fortaleza, mas na verdade não vem de Fortaleza, ele já não está em Fortaleza há muito tempo, há 34 anos que ele se encontra radicado em Bauru, no estado de São Paulo. E ele é casado e pai de 3 filhos, e é casado com a Silvia Nájila, que está aqui conosco. Obrigado, Silvia, um prazer enorme. Toda a gente sabe quem é o Dr. Eudes Sanóbrega. Pronto, já falei. Agora vamos lá. Eu quero dizer a vocês que o Atlas Lipcast está disponível em todas as plataformas. Basta procurar por Atlas Lipcast, seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts. É só escrever Atlas Lipcast e vai aparecer para vocês. Então sigam o Atlas Lipcast nos podcasts, sigam os nossos perfis aqui no Instagram e no Facebook, e o perfil que está no YouTube é o Rony Fúrfuro. Portanto, o Coração Fissurado, que está lá com mais de 350 vídeos para vocês a disponibilizar informação de muitos temas, de uma diversidade enorme. Aqui está ele. Boa noite, Dr. Eudes. Boa noite a todos. Que maravilha. Pessoal, este homem é uma biblioteca da cirurgia da fissura labiopalatina ambulante. Este homem, ele é fellow na Universidade do Alabama. Ele formou-se na Universidade do Ceará e fez as especializações, as residências em cirurgia. Ele é convidado na Universidade de Bogomolets, na Ucrânia, como cirurgião. Ele é cirurgião-chefe do setor de cirurgia plástica do HRAC, o Centrinho de Bauru, o Centrinho do Tio Gastão. Vocês se lembram? Quem conhece sabe, e quem não conhece certamente já ouviu falar, porque é um dos maiores hospitais de reabilitação crâniofacial do mundo. E, obviamente, que o Dr. Eudes não parou por aí, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e uma coisa muito bacana, porque há 4 meses o Dr. Eudes foi agraciado com um reconhecimento, com um convite muito interessante. Ele foi o primeiro cirurgião plástico que é embaixador da cirurgia reparadora pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Paulista. Com 34 anos de Centrinho, Eudes, assim é covardia, né, meu? Tá muito muita bom. Coisa lá. Que bacana. Eudes, para a gente começar a nossa viagem, eu já aproveitei para cumprimentar a Silvia, naturalmente, antes de cumprimentar a ti, porque as senhoras merecem essa deferência. E, além do mais, nós estamos a roubar-te da família, portanto, eu tinha que, obviamente, render-lhe as minhas homenagens, tá bem? Muito obrigado. Pronto. Ô, Eudes, então, vamos começar. Tu és natural de Fortaleza, não é? E como é que foi a tua história em relação à aproximação à cirurgia? Quando é que tu decidiste, eu quero ser cirurgião? No 4º ano de medicina, eu já pensei em fazer cirurgia. Aí eu acompanhava alguns cirurgiões. Aí depois eu não sabia se era ginecologia, oncologia, eu ficava mais ligado em oncologia, cirurgia para câncer. E depois, aí eu fui dar um plantão numa emergência, isso no 5º ano. Naquela época a gente já dava plantão para ajudar
dos Certo. cirurgiões, sem ganhar nada mesmo, mas para ganhar experiência. E aí eu vi uma menina de 14 anos. Um adendo. Quando eu passei no vestibular, uma amiga da minha família chegou e disse: um dia você ainda vai fazer os meus peitos, você vai ajudar como cirurgião plástico. Aí eu disse: não, nunca, não vou não. Não vou fazer medicina para fazer coisa besta, cirurgia de estética. Não, eu quero é salvar vidas, né? Aí passou o tempo, né? Isso foi logo depois que eu passei no vestibular. Aí no 4º ano eu queria fazer cirurgia, no 5º oncologia. Aí eu fui dar um plantão à noite num pronto-socorro maior de Fortaleza. Ainda hoje ele é o maior lá, Instituto José Frota. E vi uma menina de uns 14 ou 15 anos com a giletada, não sei se vocês sabem o que é gilete, é aquela lâmina de barbear, uma lâmina cortada, de barbear. um corte no rosto inteiro, assim, que hoje em dia é coisa Deus. simples para fazer, mas eu fiquei marcada, minha vida ficou marcada por aquilo. Aí eu disse: eu vou fazer a especialidade que tirar esse estigma do rosto dessa menina. O que será? Aí eu comecei a ver cirurgia plástica, que eu tinha jurado nunca ia fazer. Aí eu fui fazer, acompanhei um cirurgião plástico lá em Fortaleza, mas aí depois eu tive que fazer cirurgia geral 2 anos e depois em Rio Preto 3 anos de cirurgia plástica em São José do Rio Preto. Tinha uma residência muito boa. Eu saí de Fortaleza com a minha mulher e um filho de logo recém-nascido de 2 meses me acompanhou para São José do Rio Preto. Hoje esse filho é procurador do município de São Paulo e aí eu comecei a fazer a residência lá. Encontrei um bauruense e esse bauruense foi o motivo de eu vir para Bauru. Logo depois que cheguei, logo antes um pouco de vir para Bauru, o Centrinho abriu concurso para 2 vagas de cirurgião. Aí nós fizemos esse concurso, passamos, inclusive outro cirurgião também de São Paulo passou, então eles abriram para 3. O tio Gastão abriu para 3 cirurgiões. Então nós começamos a operar no Centrinho em 88, janeiro de 88. Desde lá temos a cirurgia plástica mudou, a reparadora dos lábios e palatos tem mudado ao longo desses 34 anos. Logo que eu cheguei, fazíamos a cirurgia em forma, o lábio era fechado com a técnica de um brasileiro famoso, professor da USP, Dr. Vitor Espina, que terminava com Z no lábio fissurado. Esse Z ele é usado em cirurgia plástica, para quem não sabe, em muitas ocasiões, quando você tem uma retração. Retração quer dizer aquela coisa que encurta, por exemplo. Repuxa. Por exemplo, a mão de um queimado, se você queimar o punho e não fizer o enxerto, a mão vai acabar assim. Então, nós temos que fazer ou enxerto ou então plástica em Z para soltar essa mão. Então, a mesma coisa em dedo, nós fazemos ainda Z. A zetaplastia é uma coisa geométrica que você consegue alongar aquela superfície retraída. Então, como terminava o lábio mais curto no lado fissurado do que do outro lado, nós fazíamos esse Z. E aí foi evoluindo, nós aí depois usamos a técnica de um americano chamado Millar, que eu estive nos Estados Unidos e acompanhei, inclusive eu vi o Millar operando uma vez, quando eu fazia o 5º, 6º ano, eu fui fazer o internato em Miami, antes de vir para Bauru. E entrei na sala do Millar, o Millar estava operando lá para fazer um lábio. Então eu vi, a moça até falou: você não fala nada, hein, que ele é muito bravo. Eu digo: não, quem sou eu? Não fala nada. Você vem do Pitangueira? Eu disse: não, eu venho lá do Ceará. Então, tá bom, então fica calado aí. E assisti o Millar fazendo uma cirurgia. E hoje o Millar é mundialmente conhecido, né? Exato. Mas depois do Millar, ainda hoje se usa muita técnica dele, mas hoje já tem uma técnica mais simples, ou melhor, é mais difícil de ser marcada, mas é mais simples para o paciente, termina mais simples, com menos cicatriz, que é a técnica de Fischer, que é uma técnica que deixa Fischer linear no lábio. Então, nós começamos, a cirurgia do lábio começou com a incisão ou com um corte linear mesmo. Aí ficava aquela retração. Aí se corrigiu com Z. Aí depois, com múltiplas plásticas, múltiplas coisas, todo mundo só via a pele, não olhava lá para dentro. Aí, como começou-se a reparação melhor na musculatura, viu-se que a pele é uma coisa praticamente secundária. Não é assim, não é tão a pele não é o
crucial. Crucial é você reparar a musculatura e a pele acompanha. Eu tenho até um slide que eu dou aula para os cirurgiões, que eu mostro que o importante é a musculatura. Nesse slide eu mostro um cara fazendo exercício de peitoral, mostrando o peitoral dele. Então, depois que ele desenvolve o peitoral, a pele acompanha aquele peitoral. Então, Isso. o importante é desenvolver a musculatura. Se você não fizer a musculatura adequada no lábio, não adianta nada, que você vai ter aquela sutura aqui no lábio e vai ter aquela coisa funda, sem expressão. Quando a pessoa der um beijo, aquele músculo não vai... Porque embaixo ali existe um músculo orbicular do lábio, que ele prende, que ele fecha a boca, porque franze assim, ó, que dá o beijo, tudo. Então, tudo isso, a reparação desse músculo é crucial. E, ultimamente, eu descobri, eu estou descobrindo, levei até para Edimburgo agora, nesse encontro... No Congresso. No Congresso Internacional, eu levei uma técnicazinha que a gente está desenvolvendo, que é a musculatura nasal, parte nasal do músculo, melhor, a parte alar do músculo nasal, para a gente corrigir essa partezinha inferior do nariz. Da base do osso, né? Exatamente. Porque todos os narizes hoje já são corrigidos durante a cirurgia primária. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Centrinho, é uma coisa importante que eu tenho que dizer. Como eu fiz, o internato em Miami, mas depois eu fiz um fellow de cirurgia plástica lá nos Estados Unidos. Antes da residência terminar tudo, eu fui lá. E vi o doutor Psilax, que foi um grande cirurgião crâniofacial, conhecido no mundo inteiro. E ele chegou para mim e disse, você vai lá na biblioteca, não tinha negócio de internet não, viu? Vai lá na biblioteca, traga um artigo, não tinha Google, traga um artigo de um sujeito chamado Macomb, que é da Austrália. Aí peguei o artigo dele, aí levei para ele. Aí ele operou esse lábio lá no Alabama, e eu assisti a cirurgia, e ele já mexeu no nariz da criança, naquele instante. Aí quando eu voltei, terminei a residência, entrei no Centrinho, comecei a mexer nos narizes, aí chega o Tec, que é um cirurgião plástico mais antigo, que já está aposentado, e disse, você não mexa nos narizes, não, porque os dentistas não estão gostando, não. Aí eu digo, o quê? Dentista querendo se meter em cirurgia plástica agora de nariz? Que é isso, rapaz? Aí o Diógenes, que era um cirurgião mais experiente, que vinha de São Paulo, também começou a mexer em nariz, só que com a técnica de Skug. Aí eu cheguei e falei, o Diógenes pode, né? Mas eu não. Aí depois eu peguei um artigo desse mesmo Macomb, que eu peguei nos Estados Unidos, naquela época, eu peguei um 10-year review, né? Uma revisão de 10 anos. Isso. 10 anos dos casos dele. E ele provando que dava certo. Por quê? Antigamente, começaram a mexer em nariz, antes do Macomb, deixa eu voltar aqui a história. Fizeram tanta barbaridade em nariz que ficou proibido. O estigma. Ficou proibido em mexer em nariz de criança. Você deixava aquele nariz horrível, assim, do lado, você não criava espaço para a cartilagem lá ocupar. Então você fechava o lábio e o nariz ficava completamente, né? E aí o Macomb veio, ajeitava um espaço para a cartilagem. Não fica 100%, mas fica 70%. Então, antes ficava 20% ou 10% no nariz. Então, quer dizer, antigamente tinha essa proibição. Quando eu cheguei no Centrinho, começou-se a desproibir, entre aspas, e hoje é proibido, entre aspas, não mexer no nariz. Não mexer. Na primeira cirurgia. Vejam o que mudou em 34 anos. Na abordagem. Primeiro era proibido. Essa abordagem que tu estás a falar, inclusive quando tu referes o Vitor Espina foi quem fez a classificação que provavelmente é mais adotada no Brasil inteiro, a classificação de Espina, que nós falamos dos grupos 1, 2 e 3, que a nossa audiência já conhece, de saber que são as fendas pré-forame, ou seja, do lábio, ou transforame, que apanha o céu da boca e o lábio, ou pós-forame, que é aquelas fendas que aparecem só no céu da boca. Tirando, obviamente, as do grupo 4, que são as fendas raras da face, que é um grupo muito complexo e misturado. Mas isso aí que o Eudes está falando, para vocês que nos estão ouvindo, é muito importante que vocês percebam exatamente essa dinâmica de que em cirurgia, em medicina, existe uma evolução que tem que ser respeitada. E a evolução, a medicina, como todos os campos, evolui quando alguém quebra um paradigma
obviamente com algum fundamento, com alguma ciência por trás. Agora, isso que o Eudes está falando, da queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, passou a ser queilorrinoplastia exatamente por causa dessa situação. Por isso é que acrescentaram o rino de nariz nessa cirurgia. Então, quando às vezes vocês ouvem falar em queilorrinoplastia, o Eudes está explicando para vocês por que isso passou a ser chamado assim. Desculpa, eu vou colocando essas coisas para poder traduzindo para o pessoal, tá? Ótimo. E fez me lembrar uma coisa importante. Os que mexiam anteriormente a abordagem do nariz, antes de eu chegar, é porque eles arrancavam um pedaço do nariz, cartilagem, como se arrancam nos adultos. E não se pode arrancar nada. Veja bem, quando a gente mexe no nariz do fissurado, quando ele é neném, novinho, ninguém tira nada. Nós só criamos espaço para a cartilagem ocupar. Veja bem a diferença. Porque quando eu fechar o lábio e não criar um espaço para a cartilagem ocupar, ela vai fechar pensando para baixo. Se eu, vamos dizer assim, criar um espaço para aquela cartilagem ocupar, ela vai para quase a normalidade. Para a sua posição. Para a sua posição. Então, o que nós fazemos? Eu vou falar aqui em linguagem assim, vocês vão achar meio, vamos dizer, bruto, mas é o jeito. Eu pego a tesoura e descolo aqui entre o nariz, entre a pele e a cartilagem, e crio um espaço, um bolso, para a cartilagem ocupar quando eu puxar e ela vir para o lugarzinho dela. Eu não arranco cartilagem, não se tira nada do nariz do fissuradinho, porque ele vai crescer, né? Eudes, explicando para as pessoas essa cartilagem, nós na ponta do nariz não temos osso, nós temos cartilagem. E são dois Cs de cartilagem que ficam aqui e que no nariz que não tem fenda, elas estão paralelas e próximas uma da outra. Quando nós temos a fenda, há um abatimento e um afastamento dessas cartilagens. E isso que o Eudes está falando é muito bonito de ver na cirurgia, quando esses verdadeiros milagrosos fazem essa separação, porque exatamente vai permitir que a natureza volte ao seu desenvolvimento normal. E é isso que o Eudes está falando que vai buscar. Vai criar as condições para que essa cartilagem volte para a sua posição o mais naturalmente possível. Isso acaba por, sendo fisiológico, ser muito mais natural e estável, né, Eudes? Isso, muito mais. Outra, essa cartilagem, para o leigo visualizar, ela lembra muito o paralama dianteiro do saudoso Fusca. Ela é bem parecida. É a cartilagem alar, certo? Muito bom, excelente. Dianteiro do Fusca. São dois paralamas que tem aqui, ó, um aqui e um aqui. Certo? Muito bom. Certo? Só para entenderem mais ou menos. Ficou legal, ficou ótimo. Certo? É isso aí. Bem, e aí, nessa evolução toda que houve, hoje a gente quer, cada vez a gente quer ficar mais próximo da normalidade. Então, antes era nem se preocupar. Há 70 anos, os livros de fissura não falavam no nariz, só falavam na fissura. Inclusive, a minha aula lá em Edimburgo, eu comecei falando assim, ó, há 70 anos o nariz nem era falado nas abordagens, nos artigos científicos. Só depois de 70 anos para cá é que começou-se a pensar no nariz, né? Então, isso é uma coisa relativamente nova. E hoje a gente está cada vez melhor na cicatriz, querendo deixar o mínimo possível de estigma no paciente. E aí também tem... Agora vamos para o palato, né? A cirurgia do palato, ela foi também foi realizada há muito tempo atrás, desde os anos 1790, já existia gente mexendo em palato, que ele é muito mais delicado. Delicado, né? Muito mais, vamos dizer assim, abordagem difícil. Existia um cirurgião plástico, um cirurgião famosíssimo em Berlim, que era o von Langenbeck. O von Langenbeck, ele é tão assim que ele tem 57 cirurgias e uns 100 e tantos aparelhos cirúrgicos que ele inventou. Ainda hoje nós conhecemos o afastador de Langenbeck, que hoje nós usamos ainda, né? E ele inventou cirurgia até para fratura de bacia, inventou para bexiga. Então, o cara, naquela época, não existia o cirurgião plástico, mas ele inventou, e ele tem a técnica dele
para cirurgia do palato, que ainda hoje é usado, os princípios Exatamente. dele. Só para ele anestesiar, ele era um sujeito que ele era antes do advento da microscopia. Ninguém sabia o que diabo era micróbio, não existia ainda. Mas ele era muito limpo. A vida era macro, né? É isso. Ele tinha um avental de couro esverdeado que ele limpava e mandava limpar. Ele operava os pacientes numa cadeira de barbeiro até às 11 horas da manhã, de 8 às 11, por causa do sol. E usava gelo para anestesiar. Só para vocês terem uma ideia como era naquela época. O cara era um gênio. Hoje em dia, Exatamente. eu sou um covarde. Eu opero com anestesia, paciente quietinho, com aspirador, tudo. Naquele ele era tempo, raiz, você já imaginou? Né? Ele era raiz, ele era raiz. Isso. Naquele tempo ele fazia. Ele chegou a tirar uma maxila, deixando o periósteo num cachorro, e observou que essa maxila voltou parcialmente o crescimento dela. Só para você ter uma ideia desse cirurgião. Ainda hoje. E esse cirurgião aí foi o primeiro, eu falei isso no congresso agora em São Paulo, foi o primeiro cirurgião, melhor, a primeira revista científica, cirúrgica do mundo foi fundada por ele. O von Langenbeck. 135 anos. Arquivos, não sei o quê, lá em Berlim, arquivo de cirurgia, acta cirúrgica, não sei o que lá. Então, quer dizer, ele foi o primeiro a botar um artigo científico de cirurgia, já tinha de clínica. De cirurgia, ele foi exatamente. De cirurgia. Então, quer dizer, a importância desse homem. E hoje a gente usa ainda técnica de von Langenbeck modificada. Tem von Langenbeck modificada, né? Exato, hoje exato. Lógica, em cima da técnica dele, existe as outras modificações com musculatura melhor aproximada, etc. A técnica que ele inventou, basicamente, é 2 incisões liberadoras, que todos os pacientes, pais de pacientes, a maioria, sabe o que é. São incisões liberadoras na maxila, no palato, que vai até a maxila. E essas incisões fazem com que você possa juntar as 2 partes fendidas do palato no meio, porque senão não tem jeito. Aí, porque é um tecido que não cede, né? É um tecido que é diferente. As pessoas precisam ter a noção que a dificuldade da palatoplastia é que esse tecido não é elástico. Não é como o lábio que vocês podem puxar e juntar. Esse tecido, se puxar, ele rasga. Não tem jeito. Ele tem que ser descolado para poder ter mobilidade, né? Descolado e liberado. Aí, ó, veja bem. Aí você diz assim, o leigo, vai fechar um buraco no meio e deixar 2 buracos? Vai trocar 2? Não. Porque o buraco lateral, os buracos laterais têm osso por baixo. Tem osso por baixo. Claro. E esse osso, ele granula e depois fecha, que às vezes é difícil até enxergar onde era a incisão liberadora. É incrível. Exatamente, né? Então é mais fácil fechar dos lados do que fechar no meio, mesmo você tendo deixado os 2 buracos do lado. Exatamente. 2 incisões liberadoras. Então, quer dizer, para isso que serviu. Ainda hoje usamos esses princípios. Aí nós começamos... Exatamente. Quando nós chegamos lá, usávamos essa aí, só. Aí depois veio um grupo dos Estados Unidos, que a professora Marinês Pegoraro, que foi para lá dar uma aula lá, e trouxe a equipe do Dr. Furlow, que é famosa no mundo inteiro também. Foi revolucionária também, né, essa técnica. Exatamente. Ele faz uma plástica em Z. Lembra do Z do lábio do que eu falei, pessoal? Exatamente. Então ele faz um Z no palato, para alongar o palato. Alongar. Só que ele joga os músculos, ele faz cruzados. Cruza os músculos lá posteriormente, lá atrás, e ele dá um melhor fechamento do anel velofaríngeo. O que é isso? A possibilidade de você falar melhor. Então, o palato tem que encostar lá atrás. No faríngeo, lá atrás. Então, exatamente. Quanto mais atrás, melhor, porque ele fecha. Se ele não fechar, o som vai sair assim, ó, pam, pam. E aqui, ó, papai. Entendeu? O som vai sair pela cavidade nasal. Então, tudo isso que se faz no palato é para trazer uma fisiologia adequada à musculatura do faríngeo. Ou seja, para que haja uma funcionalidade, um fechamento... De oclusão, um fechamento completo da passagem do ar. Exatamente. Para a pessoa falar melhor e também para deglutir. Porque a pessoa, quando não tem continuidade, ela pode expelir pelo nariz, né? Porque então, o movimento de contração daquele anel faríngeo acaba por empurrar pelo peristaltismo o alimento para baixo, mas uma parte pode refluir e, não tendo vedamento, ele vai sair por cima do palato mole, lá por trás, e acaba por aparecer no nariz.
Exatamente. E chama refluxo. Refluxo. O termo, às vezes, por exemplo, você operou o palato inteiro, está todo fechadinho, mas tem um buraquinho que chamamos fístula. Aí a pessoa está até falando bem, mas ela tá. A mãe reclama, eu vou falar uma propaganda aqui, mas não é. A mãe diz, doutor, quando ele toma Danone, ele sai pelo nariz. Só Danone. Exato. Aí ele, tá bom, fazer o quê, né? Nós temos que operar por causa Muda de iogurte. Iogurte, Pronto. Então, quando toma iogurte, aí ele sai pelo nariz, fica saindo aquele, né? Aí a gente tem que fechar aquele buraquinho, que é a fístula, para não ter o refluxo. E, às vezes, além do refluxo, ele fica com hipernasalidade, ou seja, o ar ainda escapa pelo nariz. Então, aí não percas o que vai dizer, mas deixa eu te colocar uma pergunta. O Bardach, que é cirurgião também, ele diz, numa das afirmações que eu acho interessantíssimas do Bardach, ele diz que o fechamento da fístula na fenda labiopalatina é provavelmente das cirurgias mais difíceis e ingratas que existe. Dá uma palavrinha sobre isso também daqui a pouco, quando você terminar seu raciocínio. Sim, o Bardach. Olha, o Bardach que você falou aí, ele era um cirurgião. Adivinha de onde é que ele era? Ucrânia. Aí ele foi pilotar uns tanques de guerra, porque a Ucrânia era da Rússia naquela época. Era da União Soviética. E ele pilotou um tanque e parece que capotou o tanque. Foi preso. Foi levado para a Sibéria. E lá ele escreveu um livro chamado O Homem é o Lobo do Próprio Homem. Foi ele que escreveu, fique sabendo, viu? É muito famoso esse livro aí. Exatamente. E aí depois ele foi para os Estados Unidos e foi para a Universidade de Iowa. E lá ele já começou a ensinar, professor tal, respeitadíssimo. E eu já fiz técnicas de Bardach. Uma vez ou outra eu fiz já do Bardach, viu? Para você ficar sabendo. Então, foi bom você lembrar, para a gente lembrar dessa vida dele, dessa trajetória aí, que eu também falei na aula que eu dei para os cirurgiões aí de palato, uma aula só de palato, em São Paulo. Eu tinha 10 minutos para falar. Mas, graças a Deus, deu tempo para falar sobre isso, né? Que bom. Bem, voltando às fístulas, às vezes elas são as mais difíceis. Às vezes você tem que usar até retalho de língua para fechar uma fístula ingrata. Graças a Deus, em 30 anos, eu só usei aqui no centrinho uns 4 retalhos de língua. Por quê? Porque você tira um pedacinho da língua, fica preso no céu da boca, no palato, por 21 dias, 15 a 21 dias. O retalho fica lá, preso. Depois você solta e um pedacinho da língua ficou tampando aquela fístula. Aí depois voltou ao normal. Tudo bem, eu só acho ruim o sofrimento o período, né? Ficar com a língua presa no céu da boca durante esses dias tomando líquido. Mas às vezes não tem jeito, não tem outra coisa a se fazer além disso. Isso é a última coisa. Como as incisões do lábio inferior também, né? Quando faziam também o retalho de Abe. Retalho, exatamente. Esse eu fiz uns 3, inclusive fiz um na Ucrânia e foi filmada a cirurgia e transmitida para um anfiteatro que tinha lá umas 600 pessoas assistindo. Um retalho de Abe. Foi o terceiro que eu fiz na minha vida, na Ucrânia, em Kiev. Isso em 2018. Certo. Infelizmente teve a guerra, nunca mais eu pude voltar. Sim, mas agora... Voltando. Ao palato, depois dessa... Exato. Depois do Fullo... Estávamos no Wolangenbeck, estávamos no Fullo, exatamente. Wolangenbeck. Depois o Fullo. Também. E tem agora o Summerled, que é o mais atual. Tive com ele hoje. Ele veio a Bauru. Você tive com ele hoje? Olha aí que Tive beleza. reunião com ele hoje de manhã. Nós estamos mas... preparando um caso que ele vai operar e tive a falar com ele hoje de manhã. É uma joia de pessoa. Além de ser cirurgião que é. Ele está aí no Rio de Janeiro, ele está no Brasil agora. Ele estava no Rio. Isso. Eu levei uma cachaçinha para ele aqui de uma cidade aqui perto, Pederneiras. Levei uma cachaça feita aqui, né? E um café brasileiro para ele. E aí encontrei com ele lá, né? Inclusive ele tem a fundação dele, viu? Ele tem Mind the Gap. O nome da fundação dele não tem aquela Mind the Gap do negócio lá. É mais ou menos isso. Mind the Gap é igual imitando aquele negócio que tem no metrô lá de Londres. Então ele tem uma fundação dele tipo Smile Train em menor, lógico, bem menor. Claro.
mas ele vai para a Etiópia, ele vai para o mundo todo. O mundo todo operar. Todo. É. Né? Então, ele Exatamente. é uma pessoa, além de, vamos dizer, cientista, ele é altruísta. Né? Sem dúvida. Pessoa, né? E tem uma fábrica de material cirúrgico que parte do dinheiro arrecadado é para a fundação. Por isso fundação, que é tão caro para o material, ajudar. mas é muito bom o material dele, viu? É muito bom, material cirúrgico. Então, aí veio o Summer Led, que ele veio aqui em Bauru, já veio umas 3 ou 4 vezes. O Fulo veio umas 10. Inclusive, meus filhos, eu e minha mulher, tivemos na casa do Fulo, e meus filhos pequenos. Minha filha hoje, com 30, ela devia ter uns 5 anos, faz 25 anos, que o Fulo nos hospedou na casa dele durante 2 dias. Nunca vi isso na minha vida. Lindo. Foi, uma vez eu cheguei pro Fulo, que ele veio aqui, uma das vezes eu cheguei e levei ele para jantar num hotel aqui, no top de um hotel, lá no Garden Plaza. Estava na moda você montar o seu prato de comidas, a massa, você pede, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aí eu cheguei e disse, doutor Fulo, aí, nossa, que lugar legal, tal. Aí digo, olha, quem está trazendo o senhor aqui não é nenhuma fundação, nem nada, não, sou eu, viu? Eu vou pagar. Ele disse, não, eu vou pagar. Vai não, eu que pago. Aí ele disse, você vai com a sua família para Disney, né? Eu soube, eu digo, vou. Quando você for, você vai ficar na minha casa, que é umas 5 horas da Disney. De Orlando, sim. De Orlando. Aí eu disse, vou não. Eu tenho uma filha pequena, vai dar um trabalho lascado, vão fazer barulho na sua casa. A minha filha de 5, um de 7, um de 9. Vai não, um de 10. Aí, esse que é procurador, hoje é que tinha 10 anos. Aí ele disse, vai não, vai não. Aí eu digo, opa, vai, porque a minha casa, meus filhos já não estão lá, e as paredes da minha casa tem cortiça, porque a minha filha tocava bateria e isolava o som. Bem, fiquei na casa dele 2 dias, para você ter uma ideia, né? Pra você ter ideia como ele foi receptivo. Que querido, sensacional. Exato. E sim, agora voltando para o Summer Led, ele veio aqui também, foi bem recebido, levamos ele para a chácara, para todo canto, e ele nos ensinou a técnica dele com microscópio, mas às vezes dá para fazer com lupa, eu faço com lupa. Mas tem 2 cirurgiões aqui no Centrinho que se engajaram num projeto, o projeto TOPS, que foi feito mundialmente, a Thelma e o Carlos Eduardo Bertier, faziam com microscópio, da maneira que ele ensinou, e afastando os músculos com maior delicadeza. Fazendo secação. Secção, e consegue um resultado bem melhor de, vamos dizer, suficiência velofaríngea. Ou seja, os resultados de escape nasal são bem menores do que os não realizados com a técnica outra. Então, essa é a última evolução. No fundo, vai buscar aquilo que você falou no princípio sobre a queloplastia. O que o Summer Led vai fazer é pegar o músculo, é trabalhar o músculo, porque quando o músculo funciona, o mundo anda. A coisa evolui. A pele ou a mucosa seguem acompanha, do músculo. Exatamente. Então, a última evolução hoje, em termos de cirurgia de lábio e palato, é técnica de Fischer no lábio. Fischer no lábio, Summer Led no palato. Isso não quer dizer que Furlo não funcione, e às vezes até muita gente está fazendo um Z, mas usando o princípio do Summer Led. Secando bem a musculatura, mas fazendo o Z do Furlo para alongar. Para soltar, para dar mais tecido, né? Seria a técnica híbrida. Mas a gente não pode falar nada ainda, porque ainda está em desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Mas é o que gaúcho lá, o doutor Colares, também está fazendo uma semelhante e tal, por coincidência, né? Essas coincidências na vida são muito interessantes. Eu vou agora falar de coincidências da cirurgia. Existe uma técnica chamada Vardil e Kilner. São 2 ingleses. Um de Newcastle e o outro de outra cidade da Inglaterra. Eu não lembro agora. Daqui a pouco. Manchester. Manchester. Então, era de Manchester e outro era de Newcastle. Aí foram para um congresso, como se fosse o congresso lá em Londres, como se fosse lá em Edimburgo. Os 2 foram para lá. Os 2 apresentaram a técnica semelhante. Hoje chama técnica de Vardil-Kilner. Eles não conversaram antes, eles não falaram antes. Veja bem, quando você tem uma técnica de um indivíduo, você só usa a técnica do autor, o nome do autor. Os coautores ficam de lado, né? Mas essa não, ela é usada com os 2 nomes, Vardil e Kilner. Então, que eles desenvolveram a técnica mais semelhante, que é muito bonita, por sinal, muito bacana, mas, infelizmente, elas trazem problemas ortodônticos, né? Elas trazem mordida cruzada anterior muito séria.
Severa. Mas ela é linda no papel. Se eu fosse um cirurgião não vivido, Sem experiência. Sem experiência, olhando no livro, era a técnica que eu ia querer usar para os meus pacientes. Mas, infelizmente, ao longo da vida, mostrou-se que não é tão boa. Agora, outra coincidência é do meu ex-chefe, que é o Dr. Bozola, que ele inventou um retalho, quando eu era residente, do bucinador. É um músculo aqui dentro da bochecha. Passa a língua assim. Passa a língua todo mundo assim, ó. Que vai sentir. É ali onde passa ele. Então, ele usou esse músculo para, primeiro, fechar uma mandíbula, uma pseudartrose de mandíbula. O que é pseudartrose? Vou explicar agora. É uma fratura de mandíbula que teve e a fratura não colava de jeito nenhum. Não colava. Aí ele pegou esse retalho, porque ele tem um músculo dentro, ele leva muito sangue. E aí cobriu essa fratura com esse músculo, com esse retalho miomucoso, que é mucosa mais músculo. Aí cobriu a fratura, consolidou. Aí ele, pá, olha, para servir para palato, meu Deus. Aí, pá, aí chegou e disse, quando você for pro centrinho, você faça tudo com esse músculo aqui. Aí eu, não, lógico que não, né? Mas quando tem uma fístula, quando tem uma fístula que não fecha, muito grande, antes de usar o retalho de língua que eu falei, graças ao retalho que ele inventou, por isso que eu usei uns 3 ou 4 retalhos de língua em 34 anos. Por quê? Porque eu uso o bucinador quando a fístula é grande. Podemos até usar o de 2 lados. E hoje em dia já estão usando o bucinador, que a gente foi agora para na Escócia, em Edimburgo. Conhecemos um cirurgião, Dr. Robert Mann, que ele ia até ser convidado para o Centrinho, mas ele teve um problema aí. Esse Robert Mann está usando retalho do bucinador bilateral em pacientes com cirurgia primária para alongar o palato. Então, hoje ele já está usando isso. Exato. Você faz o palato, pega a musculatura e coloca ela, corta um buraco aqui, coloca ela aqui e joga o músculo lá para trás. Então, quer dizer, ele faz intermediário. Essa musculatura fica e aí alonga o palato. Então, até isso, quer dizer, já está usando até esse bucinador. Aí eu ia trazer ele aqui, quer dizer, íamos trazer ele aqui e eu ia chamar o meu chefe Bozola para ele conhecer o inventor do bucinador, que ele é o cara que mais usa no mundo o bucinador para cirurgias primárias. Então, quer dizer, ia ser ótimo, mas infelizmente ele ia vir agora em outubro, mas não deu certo aí. Não deu certo. Quem sabe a gente ainda convida posteriormente, né? Mas é isso aí, a evolução da cirurgia é essa. Vejam como eu cheguei, vejam como a gente está. E eu estou mais exigente cada vez mais com meus resultados também. Porque antes eu dizia assim, o que eu fizer vai ficar melhor do que o que estava. Antes eu não estou mais, agora eu não estou mais pensando nisso. Eu estou pensando em chegar perto da perfeição. Da normalidade. Perfeição não existe. Mas perto da normalidade. Então, eu não me conformo em ficar ainda um resultado. Agora que eu estou tendo a satisfação de dar alta definitiva para meus pacientes. Toda segunda-feira eu atendo 16 a 18 pacientes antigos e eu tive a satisfação um dia desse, bater um recorde. Eu dei 4 altas. Você acredita? Sabe o que é 4 altas? 4 altas definitivas. Nunca mais o paciente tem que voltar. 25 Daqueles 16 pacientes, só 4 não vão mais voltar. Mas para mim é uma satisfação imensa. É voltar para casa assim, conseguir reabilitar, conseguir, entre aspas, não só fui eu. Conseguimos reabilitar uma pessoa para voltar à sociedade. Entendeu? Porque eu encarava assim, eu tenho que trazer essas pessoas para elas disputarem um lugar ao sol junto com as outras que não nasceram fissuradas. Essa era o meu propósito inicial quando entrei no centro. É fantástico, porque, na verdade, essa trajetória, e isso vai bater em tudo que tu falaste antes, Eudes, essa trajetória representa exatamente isso. A realização de dar alta a esses pacientes, essa alta tão definitiva. Alta definitiva que a gente significa que vocês passaram por um processo em equipe, toda essa equipe, que provavelmente durou perto de 20, 25 anos. Sim, sim. Essa realidade traz atrelada a ela o outro detalhe, que era aquilo que você estava falando antes, que o importante não é só o que vocês terminam naquele momento, mas é saber o que dá certo ao longo do tempo. A tal da técnica do Vardil-Kilmer,
exatamente, ela traz um resultado imediato que pode ser muito interessante, mas depois, se ela não te dá a continuidade, ela acaba por ser determinada como não empregada no protocolo, não porque a cirurgia não aprova, mas porque a equipe como um todo vai apresentar outras dificuldades que não vão ser benéficas. A própria técnica de von Langenbeck, ela não deixa de ter a sua consequência em relação ao crescimento transversal da maxila. Mas, mas tem que haver compromisso, não há como fazer omelete sem quebrar ovos. Então, é óbvio que nós sabemos que essa situação pode ter essa consequência. Ah, não vai ficar nenhuma consequência na mucosa. Claro que não, porque como o doutor Eudes explicou, aquele osso vai cicatrizar por segunda intenção aquela gengiva e vai voltar a formar uma gengiva perfeitamente normal. Mas há uma sequela de crescimento transversal porque é uma cicatriz. E as cicatrizes têm essa propriedade de ter um ritmo de crescimento diferente de um tecido normal. Daí a importância de toda essa ação que o doutor Eudes sempre foi referindo aqui, a preocupação de fazer com que a sequela da cirurgia fosse minimizada, seja com a zetaplastia, seja com a técnica melhorada que permite mais a ação da fisiologia. O Eudes, nessa perspectiva de longevidade, essa é uma das grandes importâncias de acompanhamento de uma equipe e de um hospital que tem uma história. História em ciência não é só aquilo que é para ficar guardado nos livros dentro da biblioteca ou encostado num canto da internet, né, Eudes? A história do tratamento do centrinho, ela determina muito do que é que se vai fazer a seguir. Dá uma ideia para as pessoas sobre a importância do conhecimento histórico naquilo que se vai decidir no futuro do tratamento. Exatamente. É por isso que nós temos que estudar. Em geral, nós sempre dizemos o homem tem que estudar história para que ele não repita os erros do passado, né? E na medicina, principalmente. Nós temos as avaliações, os tal de meta-análise, que hoje está muito na moda, né? Então, você tem que fazer as meta-análises, que são análises de muitos trabalhos científicos que vão te dar uma estatística daquilo que você deve ou não deve fazer. Então, quer dizer, eu não posso chegar e dizer, isso aqui dá certo. Não. Hoje em dia, a medicina está mais baseada em evidência, né? Então, quer dizer, tem que ter muito embasamento, tem que ter muita estatística para você poder afirmar alguma coisa com alguma certeza. Ou seja, a medicina é a ciência das verdades transitórias. É como eu falei, o nariz não era mexido antes, agora é mexido. E hoje é proibido não mexer. Antes era proibido mexer. Então, por quê? Porque antes não se mexia adequadamente. Veja bem. Exato. Antes não sabia se mexer no nariz. Antes não sabia abordar o nariz. Agora sabe-se abordar o nariz adequadamente. Então, hoje tem que ser abordado o nariz adequadamente para que essa criança sofra menos bullying ou não sofra bullying durante a sua trajetória até os 16 anos, que é quando nós operamos o nariz. Agora sim, já entrei noutra cirurgia. Falei do lábio, do palato, nariz. Nariz. Okay? É a verdadeira... aos 16 anos, quando, vamos dizer, o crescimento ósseo já está quase que fixo. Concluído, a maturação. Concluído, né? Então, nós podemos abordar, sim, definitivamente o nariz. Muitas vezes, nós aguardamos mais de 16 anos porque essa pessoa, essa criança, esse indivíduo, tem alguma indicação para cirurgia ortognática. O que é cirurgia ortognática? Eu acredito que alguns já ouviram falar. É a cirurgia para balancear ou para equilibrar a posição dos ossos da face. Da face, certo? Entre a maxila e a mandíbula. Então não adianta eu operar o nariz ficar bonito agora com aquela maxila lá para dentro, porque aí quando o cirurgião bucomaxilo for trazer a maxila para fora, aí o nariz vai ficar caindo chuva lá dentro. Então, quer dizer, vocês estão entendendo? Então eu preciso... Agora, aqueles pacientes que não precisaram da cirurgia ortognática ou simplesmente fizeram enxerto ósseo alveolar secundário aos 9, aos 11 anos, por aí, antes da erupção do canino, então eles fazem aquele enxerto e aí, pronto, dá uma base para operar o nariz aos 16. Aí vamos operar o nariz, vamos.
Então, o que nós fazemos? Nós corrigimos as assimetrias da asa nasal, do paralama lá, do Fusca, Do paralama do né, Fusca. do septo, do desvio de septo, nós corrigimos o desvio de septo, utilizamos parte do septo, da cartilagem septal, para utilizar como se fosse enxerto, como se fosse um calço aqui embaixo da cartilagem e outro aqui no meio da columela, para levantar e manter a columela reta, como se fosse um poste. Eu chamo enxerto em estaca. Estaca ou estrute columelar, bem aqui. E o estrute alar, que segura aqui a asa. E às vezes ainda tem um enxertinho em forma de escudo, que é aqui, para quando a gente fica aquele narizinho com aquelas pontinhas brilhantes aqui, que os cirurgiões antigos gostavam. Bem, é mais ou menos isso que se tem que fazer no nariz do fissurado unilateral. O bilateral, nós fazemos antes o alongamento de columela, que a columela é essa coisa aqui no meio, e o bilateral, infelizmente, tem a columela curta. Nós levantamos a columela e aos 16 anos, sim, também operamos o nariz dele. O bilateral, a única vantagem, entre aspas, que ele tem é que geralmente existe uma simetria no defeito. Mas ele é bem difícil, é bem mais difícil do que o unilateral. Mas tem casos, graças a Deus, muito bons de bilaterais e nós estamos conseguindo cada vez mais diminuir as cicatrizes do paciente com fissura bilateral. Perfeito. Ô, Eudes, deixa eu fazer só uma pausa aqui para pedir para as pessoas que quiserem fazer perguntas usarem a caixinha das perguntas, porque às vezes, colocando as perguntas no chat, elas podem passar depressa demais e eu acabar por não ver. Antes de tu continuares, porque tu estás a falar de uma coisa que já estamos um passo à frente, nós temos uma pergunta que ainda refere aqui à questão do lábio. E uma pergunta de uma pessoa que seria interessante a gente passar já por essa questão. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se pode usar uma pomada tipo Cicatricure depois de 30 dias da cirurgia da queloplastia, ela diz labioplastia, da queloplastia, para ajudar na massagem que fará por 6 meses numa criança de 11 anos. Pode passar, sim. Mal não vai fazer. A pomada ela é mais usada logo depois, né? Agora, tipo, essa criança de 11 anos, se ela for... Eu estou entendendo que ela vai ser reoperada, né? Então, mas se faz 11 anos que ela foi operada, vai fazer pouco efeito. Eu vou responder as duas. Eu vou responder as duas, porque eu não vai dar para eu entrar em diálogo com essa pessoa. Mas eu vou responder as duas coisas. Se ela foi operada faz 1 mês, então dá para fazer sim, vai ser ótimo. Vai dar resultado. Tanto essa pomada como outras que existem no mercado. Exatamente. E tem a Contractubex também, que é boa. Geralmente eu faço duas Contractubex. Você faz massagem e eu faço só 2 meses e depois deixo descansar. Entendeu? Mas agora, se a criança faz 11 anos que ela operou e agora que ela quer usar, então não vai fazer muito efeito. Claro. Mas mal não vai fazer. Exatamente. Se quiser usar, use. Mas porque a cicatriz já amadureceu. Exatamente. No caso concreto, a mãe explica aqui que ele tem 11 anos e fez a cirurgia há 1 mês. De toda forma, há uma outra questão importante que já foi falada aqui pelo Dr. Eudes, que o músculo é muito importante. E uma das coisas que acontece é que esse músculo, a cicatriz, ela precisa de ser trabalhada, especialmente durante toda a fase de crescimento. Portanto, esses 6 meses das massagens é muito relativo, viu, mãe? Convém que a fonoterapeuta vá acompanhando e vá vendo e, eventualmente, continuar essas massagens por mais tempo, até o final do crescimento, porque, como a gente já falou aqui, a cicatriz não cresce no mesmo ritmo que os tecidos normais. Então, para não haver nenhuma perda do desenvolvimento desse crescimento e para não prejudicar a longo prazo essa cicatriz, é bom que o cirurgião avalie e que a fonoterapeuta também possa visualizar e te ensinar a fazer aí essas massagens de uma forma que seja eficaz. Vamos avançar, Helder. Vamos avançar. Vamos lá, né? Então, estamos falando da cirurgia de nariz e aí, praticamente, para fechar tudo assim, vamos dizer, a cirurgia plástica, ela trabalha junto com
ortodontia, com o dentística, com o odontopediatra, com o otorrino, porque essas crianças, essas pessoas têm muita, infelizmente, infecção de ouvido, exatamente por causa da posição do palato aberto e as trompas de Eustáquio não estão, as tubas não estão bem posicionadas, então entra muito alimento por ali e elas têm muita, vamos dizer, otites médias agudas de repetição. Então, lá no centrinho, enquanto a gente vai fazer o palato, muitas vezes o otorrino ele entra em conjunto e faz a miringotomia. Eles chamam microcirurgia otológica, é miringotomia. Eles abrem lá e fazem uma drenagem. Isso para melhorar a qualidade aditiva da pessoa, né? Então, existe isso também. Existe a cirurgia com cirurgiões bucomaxila, que fazem a cirurgia ortognática. Então, é um conjunto. E a fono. Se não fosse a fono, nós não teríamos capacidade de reabilitar a fala desse indivíduo só com cirurgia. Exato. Certo? Então, o negócio é um conjunto, é uma engrenagem, é uma máquina. Nós somos uma engrenagem só, nós não somos a máquina inteira. Antigamente tinha cirurgiões que achavam que, não, vou operar aqui, eu mando ele, né? Vou fechar esse buraco aí só para o menino não ficar, né? Muitas vezes não sabia fazer, estragava até a vida do menino. Eu já vi gente arrancando pedaço de nariz, graças a Deus está diminuindo, pedaço da asa do nariz, né? Achando que estava maior. Então, faltou depois, né? Tivemos que tirar, encher de orelha, voltar. Então, quer dizer, aí voltando aqui, nós somos uma engrenagem daquela máquina inteira que compõe um hospital de reabilitação. Existem outros já no Brasil, seguindo o modelo nosso, e seguindo o modelo padrão, né? Que deveria ser. Então, nós estamos, graças a Deus, nós estamos passando por períodos turbulentos no nosso hospital, mas, graças a Deus, nós estamos vendo já que as nuvens estão acabando, o sol já está começando a brilhar. Então, nós vamos continuar o volume. Eu já soube que o nosso volume de pacientes vai continuar, graças a Deus. Viu? Então, nisso a gente não tem nada que temer. Eu fiquei muito feliz em saber disso. Isso é ótimo. E, né, eu tenho essa notícia boa para dar para os pais. Pelo menos isso. Para tranquilizar, né? Que a gente está saindo daquela turbulência, viu? Mas a gente já está vendo ali que as nuvens estão acabando, entendeu? Céu de Brigadeiro. Vem aí, Céu de Brigadeiro. Céu de Brigadeiro na frente. Então, quer dizer, é isso. Então, a cirurgia, eu espero ter, vamos dizer assim, abordado os tópicos mais importantes. Os tópicos principais, exatamente. Né? Do tratamento, da reabilitação cirúrgica do paciente e mostrado que o cirurgião é só uma peça, né? Não é a principal, nem a pior, nem a menos importante, nem a mais. Mas que todos, a nutricionista, como a Sueli deu palestra na semana passada, ela é importantíssima, né? Ela viajou também nós viajamos juntos, uma companheira excepcional. De Edimburgo, Então, a Sueli é importantíssima, ela tem trabalhos para manter esse pessoal bem nutrido, porque vocês imaginam ter que se nutrir com 30 dias de dieta líquida quando você faz um palato. Então, quer dizer, é dureza, né? E ela bolou lá, ela tem fórmulas patenteadas por ela para poder manter esse pessoal bem nutrido pós-cirurgia. Bem nutrido. Né? E às vezes antes da cirurgia, né? Que eles chegam aqui subnutridos, né? Exatamente. Ô, Eudes, agora, deixando um pouco a técnica de lado e falando agora um pouco mais da parte humana da questão, como é que é a expectativa, como é que você vivenciou e vivencia isso até hoje? Porque, na verdade, eu não sei a tua experiência, nós tivemos uma coisa em comum na nossa história. Tu disseste que inicialmente não queria saber de cirurgia plástica. Quando eu saí da faculdade, eu disse que tinha duas coisas que eu tinha certeza que eu não ia pôr a mão nunca mais. Era em tratamento de canal, em desvitalizações e ortodontia. Eu tinha certeza. Então, a endodontia, o tratamento de canal ficou de parte realmente, ficou pelo caminho, mas a ortodontia acabou por ser a minha vida. Então, nós temos essa coisa. Mas a nossa vivência em relação a isso, tu tens mais anos do que eu de fissurados, eu comecei com os fissurados depois, mas a realidade do contato com os pacientes é que os pacientes têm uma expectativa em relação à cirurgia
muito elevada desde o princípio. Primeiro porque, obviamente, a cirurgia é uma coisa maravilhosa, né, Eudes? Vamos ter aqui uma certa dose de distanciamento e perceber que é uma coisa quase divina você ter o dom de consertar, de interferir com a natureza e repor a natureza no seu curso normal, de alguma coisa que desviou daquele curso. É logo a partida compreensível que as próprias pessoas acabem por se apaixonar pelo conceito, pelo cirurgião, pelo profissional que é capaz de fazer isso. E vocês fazem milagres, né? Aquela história que a gente estava falando da zetaplastia, muitas vezes a gente olha para um palato de um Pierre Robin, por exemplo, que é aquele U só de tecido e o resto é um vazio enorme, e vocês conseguem encontrar maneira de unir, de fechar e de fazer um palato ali. Mas como é para você, como é que foi para você lidar com essa expectativa dos pais em relação a essa visão quase divina? É o doutor Eudes que vai resolver tudo para o meu filho. Meu filho chegou com uma fenda transforamen completa bilateral e vai para a mão do doutor Eudes e ele vai sair de lá pronto para a vida e acabou-se o problema. Isso acontece, essa expectativa, não acontece? Como é que tu lidas com isso? Não, eu nunca pensei dessa forma, não. Eu não sei se é porque eu deixo eles tão assim já, que eu sou humano e que não sou Deus, nem nada. Eu já deixo, por exemplo, agora mesmo, eu fui antes de ontem, dia 13, antes de ontem, eu fui com a minha esposa e a minha filha, minha mulher e minha filha, fomos num restaurante de uma pessoa que era paciente minha. Foi 30 anos que ela foi uma das primeiras aqui em Bauru, que eu fiz mama e abdômen. Então, ela contou uma história para minha mulher que eu nem lembrava também. Ela sentou na mesma mesa que nós estávamos, inclusive o restaurante, o nome é Naquela Mesa, em homenagem daquela música. Então, nós fomos nesse restaurante e ela falou para a minha mulher que quando ela entrou no meu consultório, eu era bruto, né? Eu sou menos bruto hoje. Antes eu era bruto. Ela chegou no meu consultório e viu uma foto de uma mulher bonita, assim, sabe? Aí ela chegou e disse, eu quero ficar igual aquela mulher. Aí ela chegou e disse, você está olhando para um cirurgião, não é para Deus, não. Aí eu já botei ela no lugar, né? Então, quer dizer, né? Então, meus pacientes, eu sempre falo que eu tento ser, mas nunca vou chegar a ser igual o que o Deus fez. Então, eles já sabem. E tem graças a Deus que o filho dele vai sair daquele estigma. Exatamente. Vai chegar mais próximo do normal possível. Nem sempre sai lindo da cirurgia, mas com o tempo ele piora. Aí depois volta para fazer o retoque. Entendeu? Exatamente. O que eu falo para ele, as cirurgias de nariz minha, modéstia à parte, ficam muito boas quando sai da cirurgia. Daqui a 6 meses volta, o nariz está meio torto ainda. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí vamos mais uma vez. É por isso que eu digo, eu tive a grata satisfação de dar 4 altas em 16 pacientes, porque sempre, quando sai da cirurgia, sai lindo. Tá? Porque também tem um edema tal, mas sai lindo. Você não vai deixar uma coisa sair dali feia. Exato. Aí depois disso, o negócio vai para a cicatrização, a retração, aquelas coisas lá que eu falei. Porque é diferente o tecido das pessoas, né, Eudes? Cada pessoa tem uma cicatrização diferente. Isso. Mas aí os pais, graças a Deus, eles não têm, assim, a expectativa não é de ficar melhor, lógico, de ficar praticamente normal, mas graças a Deus eu não deixo eles me endeusarem. Pronto, essa é a resposta. Não. Eu não deixo eles me endeusarem. Aquilo que é a sua marca, que a gente conhece por tudo que os pacientes referem de ti, é exatamente esse humanismo, essa aproximação horizontal que tu faz e que só faz de ti ainda maior. Mas aquilo que eu estava te falando é que essa é uma situação que não são só esses pacientes que vão ter a oportunidade de lidar contigo. Muitas vezes há um estigma sobre a cirurgia de que a cirurgia vai fazer o milagre. E, às vezes, isso é injusto, porque, como você falou, eu não sou Deus. Eu posso tentar fazer o melhor que eu consigo, aquilo que a ciência me permite, mas há um limite para tudo, não é? O que mais dói... Mas eu tenho uma que parece uma facada, viu, que eu levo.
E os outros cirurgiões também. Depois fez umas 3 cirurgias e tal. Aí a mãe chegou e disse, doutor, e aí a plástica vai ser quando? Entendeu? Ou seja, a mágica... Quando é que vem a mágica? Deixar zero, vai ser quando? Aí eu digo, mãe, até agora só foi feito plástica. Né? Aí eu falo para ela, olha, eu também, quando fui fazer cirurgia plástica, quando eu estava no 5º, 6º ano, pensei em fazer plástica, eu achei que plástica era mágica, que não deixava cicatriz. Mas deixa, infelizmente. Por exemplo, orelha de abano, você deixa a cicatriz atrás da orelha. O nariz, deixa por dentro do nariz. A face, deixa na frente da orelha e atrás. Né? Então, infelizmente, a gente vai entrar, tem uma porta de entrada. Ali vai ter uma cicatriz. Então, o que geralmente assim, o menos esclarecido chega e diz, doutor, estou doido para ver quando vai ser a plástica. E já fez umas 3 ou 4, entendeu? Essa aí me lasca. Aqui uma pergunta para ti que diz assim, doutor Eudes, no caso do Lucas, para o fechamento da fístula, tirar o tecido da bochecha, a chance de abrir seria menor? Eu não faço ideia quem é o Lucas, mas... Sim, seria. Seria menor. Eu tenho vários Lucas, eu não posso... Mas seria... Exatamente. Mas seria menor. Exato. Eu tenho pacientes que, com a bochecha, dependendo de onde for a fístula, é menor. Outros, exatamente. Não. Eu tenho pacientes que abriram 4 vezes, 5. Aí tem que fazer o bucinador d'água. E, às vezes, esses outros que abriram mais, mesmo com a coisa, aí faz a língua. Aí é o último estágio. Exatamente. A língua eu só deixo para fazer quando tem maior de 16 anos, para ele entender que ele tem que ficar com a língua presa lá em cima. Eu não vou fazer isso numa criança. Não vai conseguir. Exatamente. O Eudes, uma das cirurgias que os meninos mais se lembram na minha experiência não é propriamente da cirurgia, é do pós-cirúrgico. É a cirurgia de enxerto ósseo por causa do tempo de abstenção da alimentação. Sim. Essa é das cirurgias mais rememoradas, que eles vivem com maior expectativa durante todo o processo. E é curioso que passam por cirurgias, às vezes, até mais complexas. Mas essa fase, como é muito extensa, né, eles acabam por ficar com essa memória. Eu acho muito interessante. Há aqui 2 perguntas que eu não sei se estão ligadas. Alguém perguntou aqui, língua presa. A língua é um retalho. O retalho é o seguinte, nós não prendemos a língua completamente. Nós tiramos uma fita de língua, essa fita vai lá para o buraco do céu da boca, ela fica presa lá, essa fita fica presa e a língua fica aqui. Então fica como se fosse, é o retalho. Ele vem. Por que a gente não solta logo? Porque está tendo circulação da língua, está tendo sangue que vem da língua para manter esse retalho vivo. Aí, depois de 15 a 21 dias, o sangue da periferia da fístula, os vasos, já entraram e já estão penetrando aqui naquela pele, naquela mucosa da língua. E aí nós podemos soltar, e aí ficou o pedacinho ali, o remendo, igual o remendo de uma calça. Ficou o remendo ali no céu da boca. Isso aí não é usado só em língua, pessoal. Isso foi inventado, esses retalhos, na Primeira Guerra Mundial, por um sujeito chamado Harold Gillis. E o Filatov, na Rússia, também inventou, todos 2 ao mesmo tempo. Olha aí de novo a coincidência. A coincidência, né? As guerras da Primeira Guerra Mundial eram guerra de trincheiras. Então as pessoas levavam muita bala no rosto, arrancavam um pedaço de rosto. E o Gillis inventou esse retalho que fazia do abdômen, gigantesco. E aí pegava um pedaço do abdômen e vinha com ele e botava aqui, no rosto. Ficava aquela tromba, uma tromba de elefante, do abdômen até aqui, durante 21 dias. Depois ele soltava, voltava um pedaço para o abdômen, ficava um defeitinho no abdômen, mas o rosto do paciente ficava consertado. Aí nasceu a cirurgia plástica moderna que nós conhecemos hoje, através da Primeira Guerra Mundial, do Sir Harold Gillis. Hoje ele é Sir. Quer dizer, hoje não, morreu. Mas na época ele foi colocado como Sir. Tem até um museu dele na Inglaterra, que é uma das vontades que eu tenho de visitar. Então, Gillis e o Filatov, que eu tirei uma foto, vizinho busto,
do Filatov no Museu da Medicina, lá em Kiev. Quando eu vi o Filatov, eu me arrepiei, quer dizer, o estátua dele. Aí tirei vizinho a ele. Para vocês terem uma ideia, o Filatov inventou isso do lado russo e o Gilles inventou isso do lado inglês. E, apesar de, naquela época, eles não estarem contra um ao outro. Eles estavam, vamos dizer, eles eram aliados, né? A Rússia lutava contra a Alemanha também. E a Inglaterra também. Então, mas os dois inventaram esse retalho. E esse retalho de língua é baseado nisso. É um pedacinho da língua que sai, é uma ponte, como se fosse o seu dedo. Aqui da língua tem um dedinho de língua lá em cima. Não é a toda a língua que fica presa. Aí depois soltou, ficou o negócio lá em cima e aí traz de volta para baixo. Eu fiz isso nas 4 ou 5 pacientes na minha vida. Certo? Exatamente. Nós temos que dizer às pessoas que essas técnicas que são técnicas de recurso. Isso não são técnicas de primeira escolha. Quando o cirurgião tem tecido, tem material para trabalhar, é obviamente por aí que eles fazem. E o mais incrível que a cirurgia promove é exatamente isso, é que há incríveis recursos que os cirurgiões encontram para deixar essas situações para serem usadas, como o doutor Eudes acabou de explicar. Em 34 anos, ele usou 4 vezes o retalho de língua. E aí vocês percebem que, de fato, é um recurso a mais. Sempre que houver uma possibilidade de chegar um pouco mais além na reabilitação, o cirurgião vai tentar te oferecer aquilo que estiver ao alcance da medicina e ao alcance dos conhecimentos e do desenvolvimento técnico. E essa parte do desenvolvimento técnico, eu também queria abordar contigo, porque eu acho que é muito importante. Vocês, cirurgiões que trabalham com a reabilitação de pacientes com fenda labiopalatina, têm, obviamente, uma preparação técnica para isso. Mas a cirurgia plástica prepara os cirurgiões plásticos à partida para fazer as cirurgias plásticas. Só que, entretanto, às vezes, os cirurgiões plásticos ou os cirurgiões que vão fazer cirurgias de fissura não fizeram uma adaptação, uma formação mais específica para a reabilitação da fissura. E aí, com toda a boa vontade, com toda a humanidade que essa pessoa possa ter, isso pode acabar por trazer uma sequela difícil de corrigir, não é verdade? É mais difícil tratar uma iatrogenia do que tratar um caso natural. Isso, muito bem abordado. Antigamente, isso era acontecia com maior frequência. Graças a Deus, não está acontecendo. Por quê? Porque agora está existindo, todo mundo sabe que existem os centros de reabilitação. Agora mesmo, respondendo a você e a dona Vilma Guerra, 75, que ela colocou, que triste, as crianças que estão nascendo agora não têm mais acesso ao Centrim. Bem, exatamente isso. Nós formamos múltiplos centros e existem centros de excelência. Por exemplo, em São Paulo, aqui no estado, existe aqui no Centrim, existe no Hospital Menino Jesus, existe São Paulo, Sobrapá, existe outro que eu não lembro agora o nome. Mas ainda existe a Funcraf? Funcraf. E agora, no Rio de Janeiro, tem lá um hospital, e CETAC. Lá no Paraná tem o Fundef, uma coisa assim. E tem, na Santa Catarina tem outro. Então, o Ceará está tendo... Isso, Associação Beija-Flor. A Beija-Flor, só que agora está meio caída, porque negócio de política, infelizmente. Mas a gente está dando uma força para ver se reabre lá o Beija-Flor. Porque, infelizmente, eu sou do Ceará e, infelizmente, a política lá, fissurada, eles não dão muita importância. Mas é o seguinte, eu só queria avisar que o Centrim está disposto a receber todos os pacientes cujo estado não tenha um centro de referência. Isso é respondendo à mãe e a você. Segundo, hoje, o cirurgião fica com mais medo, o cirurgião plástico, de meter a mão, porque ele sabe, porque nos congressos que a gente vai, que eu apresento trabalho, que as outras pessoas que mexem com fissurado, mostram que tem que ter um multidisciplinar. Então, o cara no meio do mato não vai fazer, porque ele prefere mandar para um centro. Por quê? É a mesma coisa. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Câncer de mama. Eu não vou me meter a operar câncer de mama.
Eu fui na residência, assim, reparadora de câncer de mama, reconstrução de mama, pronto. Uhum. Eu não faço. Por quê? Porque eu não tenho equipe para isso. Eu mando para alguém que tem equipe. Entendeu? Exato. Queimado, eu faço. Eu tenho um hospital que toda quinta-feira eu opero queimado naquele hospital. Então, eu tenho... Agora, fora dali, não. Então, tem que ter... Hoje em dia, as coisas têm que ter o seu centro. Por exemplo, com oncologia tem que ter o dele, mama, queimados e fissurado. Tem que ter o coisa. Antigamente, não. Era como eu te disse. O médico queria fazer uma caridade. Olha, aquele meninozinho no meio da rua. Vem, menino, eu vou te levar lá no meu consultório, eu vou te operar de graça. Operava o menino. Às vezes estragava o menino, entendeu? Agora não, ele sabe que é melhor, se ele quiser ajudar, faz uma vaquinha, manda o menino vir para cá. Ou então manda o menino ir para um centro especializado no estado dele. E aqui no Centrinho, nós estamos atendendo todos os pacientes de todos os estados que nós já pusemos a mão. Veja bem, antes de ter essa lei que diz que não, paciente daquele estado não pode vir para cá. E aí, antigamente podia tudo, agora não pode. Mas aquele paciente que eu operei quando ele tinha 1 ano aqui, hoje ele tem 25, ele vem para cá e eu opero ele aqui. Não tem problema. Agora, se nascer por exemplo, em Minas, vai para o Hospital da Baleia. Vai para a Baleia. Mariana, doutora Mariana, doutor Bruno Melman, que foram nossos egressos, estão lá. Sim, foram residentes aqui. A Mariana foi cirurgiã plástica aqui conosco, operou 2 anos aqui. Aí casou com o Bruno, que é lá de Belo Horizonte. O Bruno também fez residência aqui de crânio facial. E estão lá. Então, eles têm lá. Então, muitas vezes, eu também, não, vem, doutor, eu quero ir para aí. Fica aí. Fica aí que tá bem. Entendeu? Então, existe. O Centrinho não pode mais ser o responsável por todo mundo. Inclusive, que nós estamos com 8 cirurgiões. Antigamente, tínhamos 13. E agora estamos esperando a nova administração contratar mais, né? Porque nós estamos tendo um problema, nós não estamos parando, graças a Deus, o fluxo está todo dia opero. Eu tenho segunda 2, terça 2, quarta 2. Não, até mandei para 3. A menina perguntou, doutor, eu digo, põe, porque veio lá, sabe de onde? De Rondônia, uma menina que está aqui esperando para fazer um retoque no lábio, só um retoque, para poder dar alça. Aí essa menina está aqui, eu digo, doutor, eu posso ficar aqui 1 semana. Eu digo, fique. Ó, menina, bota ela aí. Posso botar... Pode botar em qualquer dia. Eu opero 3, não tem problema. Entendeu? Eu não vou deixar a pessoa. É isso mesmo. Mais 1 hora na minha vida. Eu fico, não tem problema. Vamos responder mais uma questão aqui. Há uma menina que pediu informação, quando nós estávamos a falar do Vitor, da classificação de espina, ela perguntou onde é que poderia encontrar informação sobre as fendas raras da face. E ela pediu para nós falarmos rapidamente sobre as fendas complexas da face, que nós já tínhamos comentado. Portanto, basicamente, as fendas complexas, que são chamadas fendas complexas, são fendas que são consideradas faciais e que saem do complexo oronasal, mas que podem abranger também o complexo oronasal. Tu queres dar uma chega sobre essas fendas? A classificação de Tessier. Classificação de Tessier fala das fendas que começando aqui 0,14, que seria bem no meio. Tem pessoas com fissura aqui no meio, que é 0 ou 14. Aí elas vai continuando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7. É bem aqui na orelha. Tem gente que é rasgado, entre aspas, daqui da bochecha até a orelha. É a fenda 7. Aí vem a 8, 9, 10, a partida só a mandíbula, até completar 14 de novo, que é aqui no meio. Então elas vêm caminhando. O Paul Tessier, que era oftalmologista, veja bem, foi o desenvolvedor da cirurgia crânio-facial na década de 50, 60, por aí. E hoje o mundo inteiro sabe. Naquela época, vocês já imaginaram serrar o crânio e trazer mais perto? Porque às vezes a pessoa nasce com um negócio chamado hipertelorismo, que é um olho bem longe do outro. É tipo um farol, vendo para cá, outro aqui. Exato. Depois você traz eles para perto, serrando. Tem que ter um neurocirurgião na sala, porque vai mexer ali com o cérebro. É uma cirurgia bem complicada, bem complexa, bem difícil, bem complexa. Então, quer dizer, e tem essas outras fissuras, né? Então, para isso, aí é o cirurgião crânio-facial. Eu poderia ser um cirurgião crânio-facial, mas eu optei por fazer mais a parte de fissura lábio-palatal. Tá certo? Jussara, essa explicação que o Dr. Eudes deu
te dá uma perspectiva da amplitude das fendas. E isso acontece por quê? Porque embrionariamente a face ela se constrói por união de estruturas primárias. Ou seja, há uma série de partes da face de um bebê que vão se migrar para poder fazer a fusão, e essa união é que vai construir a face. Quando algum desses processos não se fecha, não se completa essa fusão dessas estruturas, pode ficar uma fenda. E aí é aquilo que o doutor Eudes estava te falando, do 0 ao 14, pode abrir fendas, ou abrir ou não encerrar situações de união desses processos em várias situações. Nós temos situações em que há essa macrostomia, que é a comissura labial, assim como acontece a fenda do lábio para o nariz, acontece da boca, da comissura da boca, do cantinho da boca até a orelha. E também existe até a base da orbicular do olho. Portanto, todas essas fendas são fendas muito raras, não são frequentes, e para você procurar informação sobre isso, o que você tem que fazer a pesquisa é sobre fendas raras da face. Portanto, elas todas estarão na classificação do grupo 4 de espina, mas elas são várias e têm várias classificações. Nós falamos da classificação de espina, mas há muitas outras classificações. Até a própria classificação de espina foi uma vez modificada pelo professor Omar Gabriel, autor desse atlas que está aqui em cima, Atlas de Cefalometria. O professor Omar Gabriel, que militou no tratamento da fenda lábia palatina e que fez o favor de ser meu amigo durante muitos anos, e aqui o doutor Eudes também teve esse privilégio de conviver, fez uma classificação, uma correção dessa classificação mais tarde. A classificação do Vitor é de 72, depois o Omar fez uma correção, e recentemente houve uma nova correção, que é uma nova atualização da classificação de espina modificado, que classifica um tipo de fenda que é uma modificação estrutural da classificação, porque a fenda classifica em relação a um buraquinho que nós temos atrás dos dentes da frente, que é o forame incisivo. Então, as fendas são classificadas em grupo 1, 2 e 3 com base dessa referência. Mas existe um tipo de fenda, um fenótipo, uma aparência de fenda, que ela aparece antes do forame, depois há uma parte do palato que está íntegra e depois aparece a fenda posteriormente novamente. Nesse caso, ela ficaria dentro da classificação transforame, mas na verdade não é, porque ela é pré e pós-foramen. Então, essa classificação nova de espina modificado, por Rodrigues et al., vai trazer exatamente a fenda do grupo 2A, que é a união dessas situações, coloca essa fenda num grupo dentro do grupo 2. Mas o grupo 4, então, vai ter todas essas outras classificações, incluindo as fendas raras da face. Eu acho que assim você pode procurar por fendas raras da face. Tá bem? Aqui o Bruno também diz que toda fenda acompanha uma síndrome. É uma pergunta. Ele está perguntando se toda fenda acompanha uma síndrome. Não. Pode responder, Eudes. Não, nem todas. Não. Mas existem muitas fendas associadas a síndrome. Síndrome de Patau, por exemplo, é a fissura bilateral, que é trissomia, agora não sei se é do 18, 13. Agora eu acho do 13, né? 13. Então, Edwards, que é 18, se não me engano. 18. Então, existe a fissura bilateral na síndrome de Patau. A síndrome de Richieri também, Richieri Costa, que é daqui do Centrim, é um dos professores aqui, que falecido recentemente, que é um grande estudioso do assunto, e a síndrome tem o nome dele que ele descobriu, que ele publicou, parece que 6 casos, se eu não me engano, dessa síndrome. Bem, e o que eu queria falar também é da sequência de Robin, que eu não falei. A sequência de Robin. Claro. Essa aí é a única sequência, é a única que você pode dar uma explicação anatômica para o não fechamento do palato. Por que o palato posterior na sequência? Porque teorias dizem que a mandíbula não cresceu, e ficou, então, a língua empurrando as lâminas palatinas lá para trás. Então, elas fecharam aqui na frente e não deu tempo a fechar, a fundir o palato posterior. Então, daí, formar a pós-foramen incompleta, geralmente, que é a síndrome ou a sequência de Robin, que é a micrognatia
né, a fenda e a glossoptose, né? Eu tenho Uhum. algumas mães assistindo que têm crianças com Robin, então é para mostrar por que meu filho nasceu assim. Mais ou menos é por isso, é porque a língua está ali e foi empurrada. Isso aí eu li no livro do Millar há muito tempo e achei interessantíssimo vamos dizer, descobrimento da origem da Uhum. fissura Da... no Robin. Certo? Exatamente. Vejam bem, quando eu cheguei no centrinho, olha só a outra evolução importantíssima. Toda sequência de Robin que tinha no centrinho, o que é que eu fazia? Pegava a língua do paciente e suturava no lábio inferior. Né? Glossopexia. Adorava fazer. Só que nem sempre isso funciona. Então, existe hoje uma classificação de Robin, que às vezes a pessoa nem precisa fazer isso, basta colocar uma cânulazinha ali para manter a língua, né, para frente e tudo, a língua. Existem outras, até que chega até a traqueostomia. E existe como é o nome? A distração mandibular, distração, né, que funciona na maioria dos casos, né? Então, mas existem os casos severíssimos que tem que ter a tal da traqueostomia. Então, a Robin, ela é um leque, viu, pessoal? Uhum. Meu filho tem Robin, pronto. Não, tem um leque. Existe mais simples, que nem cirurgia, nem nada, é só com manobras do pessoal da nutrição, da enfermagem especializada, colocando-se uma cânula, tipo Guedelzinha, daquele tipo, para a língua não cair, não na via da glossoptose. E lá eu fui para uma cidade do Amazonas, operar pessoas indígenas lá. Eu e uma equipe do Centrinho, e a enfermeira Doroteia, que é nossa lá do Centrinho, foi também junto. E chegou um menino, uma criancinha, um índio, respirando com a tiragem intercostal. Tiragem, para quem não entende, chega o tórax ia lá dentro quando ela inspirava. E o menino ia morrer. Aí a Doroteia pegou uma cânula de anestesista, cortou a cânula no tamanho da farinha, meteu lá introduziu no nariz do menino, pá! O menino respirou normal. Uma enfermeira, que está acostumada aqui conosco, quer dizer... Exatamente. Todo mundo, os médicos e os enfermeiros, ficaram tudo... Nossa! Entendeu? Quer dizer, na hora resolveu... A informação vale ouro, né, Eudes? Então, a informação é uma coisa impressionante. Essa questão que o Eudes está explicando, gente, vocês, se quiserem também depois estender um pouco mais o assunto de Pierre Robin, no canal Rony Furfuro do YouTube, tem um vídeo bem extenso, bem explicativo, detalhe por detalhe, explicando a sequência de Robin, a síndrome de Robin, como é que essa situação acontece, por que acontece, os tecidos moles que ficam presos lá atrás pelo tamanho da mandíbula. Dá para vocês irem mais a fundo, se vocês quiserem, nesse tema. Tá bom? E eu penso que essa... cidade lá era Benjamin Constant, o nome da cidade lá, da Amazônia. Viu? Era fronteira com a Colômbia, com Colômbia. Exatamente. Exato. Lá mesmo no alto, né? Bem longe. Exatamente. Em relação ainda à questão do Bruno, a questão das síndromes e das fendas, existem perto de 450 síndromes que estão associadas à presença de fenda labiopalatina. Mas nem toda fenda labiopalatina, como o Eudes falou, vai ser sindrômica. O que nós temos encontrado é que uma referência importante é que cada vez mais se percebe que as fendas isoladas do palato têm, sim, algum tipo de associação sindrômica. Tá? É mais recorrente haver diagnóstico tardio de síndromes em pacientes com fenda isolada do palato do que o diagnóstico tardio de síndromes em pacientes com fissuras transforamen ou do grupo 1. Okay? Por isso, vale a pena dar uma olhada nisso com atenção, porque essas fendas isoladas do palato, por vezes, são cruéis. Eudes, e aqui é a crueldade da fenda isolada do palato, eu quero trazer um pouquinho também da tua perspectiva de cirurgião. No caso concreto das fendas ocultas ou submucosas, quando não há definitivamente nenhum sinal, nem nenhum sintoma que justifique a identificação dessa fenda, é perfeitamente possível que essa fenda passe sem diagnóstico por toda a vida. Se
Se ela for sindrômica... Teve um caso aqui de uma fono, de uma menina estudante de fono, que estava fazendo curso, aí mandaram todas olhar no espelho, e uma delas começou a chorar, porque viu que era ela tinha uma Úvula fissura bífida. Oculta, submucosa, úvula bífida, mas falava normal. Então, para que se preocupar? Exatamente. Exatamente. Então, esses casos de fenda oculta, quando não há nada, é preciso o diagnóstico para quê? Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu sou muito preocupado com o seguinte. Às vezes, esse paciente não tem uma incompetência velofaríngea suficiente para ser diagnosticado o problema pela fala. Mas porque, às vezes, essas pessoas podem ter uma hipertrofia das adenoides, ter umas adenoides um pouco maiores, e aquela pequena insuficiência é compensada pelo crescimento das adenoides. Aí, um dia, esse paciente tem um problema qualquer, começa a ter muitas otites, porque é típico da fenda, e ele tem fenda, só não sabe, e aí ele vai a um otorrino, o otorrino não está avisado, não está atento a essa situação e faz uma adenoidectomia, uma raspagem das adenoides. E aí esse paciente não recupera mais a fala, porque a partir daí a insuficiência passa a ser manifesta. Então, tu concordas comigo, Eudes, que era, independentemente de ser ou não ser operável ou indicado o tratamento, era importante que nós tivéssemos uma forma de rastrear as fendas ocultas ou as fendas submucosas? Sim, por causa disso que você está falando, sim, para prevenir uma possível retirada de uma adenóide, amígdala, que pudesse prejudicar isso. Exatamente. Nesse ponto de vista, sim. Eu nunca havia pensado nisso, mas você tem razão. É uma coisa. Agora você me levantou uma coisa, bola. E uma outra coisa é que esse paciente, nós sabendo que há essa estrutura das fendas ocultas, das fendas palatinas isoladas, tão associadas a síndromes e a questões genéticas, é possível que algumas dessas situações não tenham a sua manifestação major, tenham uma manifestação minor, sendo um autossômico dominante, vai passando de geração em geração com essa mesma manifestação, até que duas almas com essa manifestação minor se encontram, e aí, com duas autossômicos dominantes, a probabilidade dessa manifestação sindrômica vir é projetada, é maior, e aí essa família, se tivesse consciência da existência dessa fissura, poderia preparar adequadamente o crescimento e evitava o nascimento e evitava aqueles transtornos de surpresa dos primeiros momentos do nascimento de uma fissura, quando a família nunca ouviu falar em tal coisa. Você não acha que isso é uma coisa que a gente precisa começar a ligar as antenas? Sim, sim. É uma boa ideia. Eu nunca tinha pensado nisso. Parabéns pela ideia. Tem que ser desenvolvido. Eu vou te convidar, então, Eudes, e todas as pessoas que estão aqui, a escrever no browser, na linha de procura de vocês aí do navegador da internet, toque no céudaboca.com. Toque no céudaboca.com. Porque a espinha nasal posterior, que é uma espécie de uma ponta óssea na parte posterior do céu da boca, ela não está presente nos pacientes que são fissurados. Eles têm uma abertura no lugar onde devia ter essa ponta desse osso. E essa ausência da espinha nasal é um sinal patognomônico da presença da fenda palatina e que pode não se manifestar, como a gente estava dizendo. Deem uma olhada no toque no céudaboca.com, que é uma coisa bem curiosa e interessante. Tá? Vou até anotar. Eudes, nessa altura do campeonato, eu não sei se tu já percebeste aquilo que eu já tinha te prevenido que ia acontecer, a gente perde a noção do tempo. Antes da gente falar aqui sobre um tema que não é nosso, que é da Otorrino, que tem aqui uma pergunta no chat, eu quero te dizer o seguinte: eu normalmente falo sobre uma
uma palavra que a conversa com os meus convidados me suscita. E em relação a ti, eu confesso que a palavra veio antes da tua presença, porque a tua presença perante as pessoas que são tratadas por ti te precede, entendeu? Então, a palavra que eu escolhi para ti, cara, é iluminado. Obrigado. Iluminado é aquele que recebe luz, é aquele em que ele é instruído, esclarecido, ele é inspirado. Essa é a definição de iluminado. E eu acho que, mais do que isso tudo, e numa visão muito iluminista de fato, eu acho que você acende luzes de caminho para muitas pessoas, porque reabilitar um fissurado é exatamente acender a luz de um caminho que a partida ficou meio ofuscada ao nascimento, mas que, por obra da cirurgia, agregada com todo o trabalho da equipe de reabilitação, vocês são o farol. É a cirurgia que dá o primeiro pontapé de saída na parte mais incisiva do processo de reabilitação, com a queiloplastia, que vai lá no princípio, aos 3 meses, buscar essa criança, em que a criança chega com aquele sorriso rasgadinho que as mães acabam por se apaixonar e saem com um músculo orbicular perfeitamente reabilitado, já com uma primeira rinoplastia. Eu acho isso absolutamente maravilhoso e queria render esta homenagem a ti enquanto cirurgião. Muitíssimo obrigado. Nem sei como agradecer a oportunidade de expor aqui a nossa trajetória, a nossa vontade de fazer algo, deixar um pouco o mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou, né? Esse é o meu maior, vamos dizer, vontade. A minha maior vontade é de deixar eu invejo as pessoas que deixaram o mundo melhor do que quando elas chegaram. Eu ainda quero fazer alguma coisa. Quero deixar alguma coisa em termos de progresso na cirurgia do fissurado, já que eu estou todo dia lá. Eu quero deixar alguma coisa para que, quando morrer, tenha alguém que siga aquilo e melhore. Então, eu cheguei com o mundo que usava espina. Né? Hoje eu estou no mundo que usa Fischer. Eu não quero melhorar o Fischer, mas eu tenho outras coisas para melhorar, entendeu? Uhum. Então, essa é a minha maior vontade, vamos dizer assim. Mas o seu sonho já começou, né? Porque você quebrou aqueles... Você acabou por quebrar aquele esquema do não pode mexer no nariz. Claro que pode, não é? E você provou isso. Uhum. Bem, mas eu agradeço muito, fico muito feliz e tenho muitas pessoas aqui, amigas que eu estou vendo pelo chat, que estão conosco aqui, e agradeço. Eu queria só dizer que quem não sabe, o Ronei é lá da cidade do Porto, em Portugal. Ele está lá, eu acho que é 11 horas da noite lá, né? Então, meia-noite. Meia-noite lá já, coitado. Então, uma boa noite, um bom domingo aí, Ronaldo. Muito obrigado pela chance. Peraí, não te vás embora ainda, que a gente ainda tem aqui 2 perguntas para responder. A primeira não, como eu te falei, não é nossa, não é da nossa área, mas a gente pode ajudar, e eu vou deixar para ti, obviamente. Diz assim: adenoides, normal ter hemorragia? Não, não é normal. Tem que procurar um otorrino, porque alguma coisa ela deve ter com hipertrofia. Quando você come alguma coisa, bate na adenoide e dá essa hemorragia. Ela é uma glândula que sangra muito. Quando a gente vai operar o palato, eu falo até para a menina, cuidado aí para não encostar o aspirador na adenoide, porque tocou na adenoide ela começa a sangrar. Mas numa pessoa não operada, assim, na vida normal, não é normal sangrar. Normal. Então, procure um otorrino. Sim. E se for depois da intervenção cirúrgica, mais importante ainda, porque está em tecido de granulação, está em fase de cicatrização, e as adenoides, como o Eudes acabou de referir, elas estão numa zona complicada, porque o paciente pode ter um escorrimento do sangue e fazer uma microaspiração, portanto é preciso ter cuidado com isso,
E outra coisa muito importante é que as adenoides elas não são suturadas depois da adenoidectomia. Não tem jeito. Não tem como suturar as adenoides. Não, Então, não. aquilo é feito uma raspagem daquele tecido linfóide. Então, é muito importante que o final da cirurgia, o otorrino normalmente faz um controle de hemostase, que é para a parada do sangramento. Se esse sangramento regressa, é importante que você faça uma consulta de verificação, como o doutor Eudes acabou de referir. A outra pergunta, Eudes, é de uma outra ouvinte, a Mônica, que diz o seguinte: com quantos anos é indicado a ortognática paciente masculino? E tem mais outra. Com quantos anos é indicado a ortognática paciente masculino? E o Edson também faz uma outra pergunta, que é outro ouvinte, que pergunta: com quantos anos faz enxerto ósseo? Vamos debulhar isso aqui um pouquinho antes de ir embora. Isso. Vou começar pelo enxerto ósseo, que é a idade mais jovem. O enxerto ósseo alveolar secundário é colocado ali onde tem a fenda. Ele é retirado ou da própria mandíbula ou do osso ilíaco, da bacia. É a medula. É como se fosse a parte esponjosa do osso. Como se fosse assim... O miolo do pão. O miolo do pão. Exatamente. Então é colocado ali, aí depois o canino... isso aí é entre 7 e 11 anos, entre 9 e 11 anos. É logo antes da erupção do canino. O ortodontista e o odontopediatra que sabe direito. Eles vão fazer estudo radiológico e vão dizer, tá na hora. Entendeu? Isso é um enxerto ósseo alveolar secundário. Em geral, né? Quando 2/3 da raiz do canino permanente já estão formadas. Portanto, durante a fase da formação da raiz do canino permanente. É uma regra geral. Como o Eudes falou, sim, dos 8 aos 12 anos, em qualquer altura. Mas enxerto ósseo pode se fazer em qualquer altura da vida, por outras razões. Esse enxerto ósseo é exatamente isso. E a ortognática no paciente masculino? Eu acredito que seja de 16 anos no mínimo. Né? Geralmente 16, 18 anos, no mínimo 16, por causa do crescimento. É igual o nariz. Você não pode... A pessoa tem que ter um certo desenvolvimento. Você não pode fazer com 14 anos, mexer em maxila e mandíbula. É melhor esperar 16 a 18 anos, no mínimo. Pode ser. Eu acredito que seja isso, que a idade correta da ortognática. O que é que você, como ortodontista... Na nossa prática, a gente o que faz é assim: a primeira questão que o Eudes colocou é essencial. O paciente tem que ter cessado o crescimento linear, porque se houver crescimento linear, ou seja, o paciente ainda está em crescimento, vocês podem interferir com os centros de crescimento da face e, obviamente, que isso vai trazer sequelas quando deveria ser uma cirurgia corretiva. Então, uma das formas de observar isso é que cada pessoa tem o seu próprio ritmo de crescimento. A expressão mais simples de verificar é através de uma radiografia do rádio, do punho, ok? A radiografia do punho permite nós vermos se a epífise do rádio, que é uma parte que se forma na ponta do osso do rádio e vai crescendo e depois acaba por se fundir com o osso, fazendo com que ele fique com aquela forma de mais larga na ponta. Essa zona é a última fase de crescimento, é quando fecha a epífise do rádio. Então, a partir do fechamento da epífise do rádio, nós podemos começar a abrir a janela em que cessou o crescimento desse paciente. E aí a maturidade esquelética será ideal. Portanto, para nós aqui, bate assim, é possível fazer isso, sabendo que a rapaziada tem um ciclo de crescimento mais demorado, mais tardio do que as miúdas, das meninas. As meninas têm uma puberdade mais cedo do que os rapazes. Os rapazes têm um período de crescimento até mais longo. E para nós aqui, normalmente, antes dos 18, em gênero nenhum a gente faz. A gente deixa para fazer um pouco mais tarde também. Mas é isso aí. Obrigado. Bate certo contigo, né? Exato. Aqui também. Perfeito. Eudes, deixa eu te fazer uma pergunta também. Agora eu que quero fazer uma pergunta. Como é que você tomou conhecimento do Atlas Lipcast? Foi a Tati, né? A Cati. Catilaine. Catilaine, foi. E aí, pronto, ela começou. Aí eu comecei a ver aqui e acolá também, já tinha visto algumas.
mas foi ela que me trouxe mesmo. Que trouxe, eu né? fiquei impressionado com a sua, sei lá, sua capacidade de levar o entrevistado, assim, você realmente tem esse dom, viu? Além de ser ortodontista, você tem o dom de comunicar. É isso que eu queria te dizer. Obrigado. Fiquei impressionado. E quando eu vi a primeira vez, eu digo, rapaz, aquele negócio ali imitando uma fissura bilateral. Eu achei interessante o truque. Eu fiquei assim, meio que diabo é aquilo, rapaz. Aí depois que eu entendi que o propósito é esse mesmo. É Bacana. isso mesmo. É. Bacana. Isso foi oferecido por um fissurado do Centrinho. Um rapaz que é artista, que é bailarino e coreógrafo, que vive radicado na Itália, que é o João Belo. O João Belo, ele mandou criar esse filtro. Isso é um filtro próprio para o Instagram. E ele tem uma característica interessante, Eudes, é que eu posso alternar aqui entre os tipos de fissura. Unilateral, sem fissura palatina ou fissura bilateral. Bacana, rapaz. Parabéns. Legal, né? Mas isso aí não é nada. Isso aí não é nada em relação à sua capacidade de comunicar, viu? E a sua atualização em toda a área da fissura, não só na sua área. Muito bacana. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer enorme falar contigo e receber esse carinho, obviamente, que nos deixa ainda mais feliz. E para vocês que estiveram aqui conosco até agora, que nos acompanharam nessa live, nessa conversa absolutamente enriquecedora, em que o Dr. Eudes mostrou a todos nós a importância de um ser humano por trás do jaleco do cirurgião. É assim que a gente vê os verdadeiros iluminados, aqueles seres que realmente trazem uma mais-valia para a medicina e que honram o nome da medicina e que trazem essa visão de que há sempre alguma coisa a fazer, há sempre a possibilidade de nós irmos um pouco mais além para ajudar alguém. E, ainda por cima, ouvir do Dr. Eudes, ao fim de 34 anos de cirurgia no Centrinho, dizer: eu quero encontrar uma maneira de impactar a vida das pessoas e a vida da fenda lábio palatina. Eudes, se tu não impactasse, meu querido, eu não sei quem é que vai conseguir fazer. Essa é uma manifestação própria da humildade dos seres iluminados e muito grandes. O meu reconhecimento a ti e a todo o grupo, a toda a equipe que trabalha contigo em todas as áreas, sejam elas médicas, paramédicas, técnicas, todo o grupo, todo o núcleo que trabalha no Centrinho ao longo desses anos. E, principalmente, queria deixar aqui um abraço meu e teu para duas pessoas em especial. Uma para o Omar Gabriel e outra para o tio Gastão. Muito obrigado. Né? É isso aí. Isso, boa, então, pessoal, bem lembrado. Pessoal, próxima semana, segunda-feira, vamos nos encontrar outra vez aqui no Atlas Lipcast Live para conversar com mais um convidado para lá de especial. Como vocês já viram, a gente traz todas as semanas um convidado novo. Nós vamos trazer sempre convidados que venham falar sobre coisas que são interessantes para você, que possam enriquecer e te trazer mais conhecimento e fazer com que a fenda lábio-palatina deixe de ser uma ilustre desconhecida ou sequer um problema inultrapassável. Reabilitação é possível. Fenda lábio-palatina tem reabilitação total, especialmente se vocês encontrarem profissionais desse calibre do nosso convidado de hoje e dos convidados que têm passado por aqui. Nós também trazemos pais e famílias para falar conosco, para conversar conosco, como já fizeram várias outras pessoas. E também trazemos associações. Nós que trabalhamos em parceria com a Rede Profis, trazemos associações para dar voz a essas associações. Hoje o Dr. Eudes falou aqui da situação da Associação Beija-Flor, que já esteve aqui conosco, o Dr. Ferreira e a Eline, e nós estamos sempre a tentar apoiar, a tentar dar uma palavra de consolo e de apoio para que essas associações possam proliferar, para que elas possam crescer e ajudar a que o Centrinho não tenha que ser, de fato, o único centro de escoar pacientes, porque a realidade é que é fisicamente impossível manter
todo o manancial de pacientes de um país de 200 e não sei quantos milhões de habitantes a escoar todo para o centrinho. Mas é muito importante existir um centrinho, por quê? Porque o centrinho tem essa experiência toda que vocês acabaram de ver, é um celeiro de informação e de conhecimento e de formação de novos profissionais, e é para lá que devem ser encaminhados, sim, aqueles casos que são as tais raridades, que são mais complexos, em que o nível de complexidade ainda não está ao nível das pessoas que estão a ser preparadas e que estão a começar essa caminhada no seu desenvolvimento técnico para chegar um dia a tentar ser um doutor Eudes Sá da Nóbrega. Eudes, um grande abraço, meu amigo. E Obrigado. espero estar aqui para a gente tomar um vinho do Porto.